Bom dia, alunos. Então, depois de várias tentativas de gravar essa aula, acredito que dessa vez vai dar certo. Vamos ver. Bem, eu vou conversar com vocês um pouquinho a respeito do protocolo de tratamento do vírus influenza. Então, a gente sabe que a influenza, o vírus influenza é que causa o quadro de gripe, né, que a gente chama, e ele tem três tipos diferentes: o influenza A, o influenza B e o influenza C. A diferença desses vírus, basicamente, é que o influenza C, ele é um vírus mais constante, ele sofre pouca mutação, então ele não está muito envolvido em ocorrência de surtos, enquanto o vírus influenza A é o que mais sofre mutações, e o B, ele é intermediário. De maneira geral, a gente tem três tipos de vírus circulando nos últimos anos, que são dois tipos de influenza A, que é o vírus H1N1 e o vírus H3N2, e o vírus influenza B, que também corresponde a uma fração menor, então, dos casos de influenza no nosso meio. Uma das características importantes, então, dos vírus influenza é a questão da sazonalidade. Eles tendem a ter uma ocorrência nas regiões subtropicais e em climas mais frios, então, durante o período de inverno. Então, ele vai ter uma distribuição em que, em determinados períodos, ele vai ocorrer no hemisfério norte, em determinados períodos, vai ocorrer no hemisfério sul. De maneira geral, isso também serve para a preparação de vacinas. Você vê quais são os vírus que estão circulando num hemisfério e, a partir desses vírus, se prepara as vacinas, então, para o outro hemisfério, que terá o ciclo logo em seguida. Um ponto importante em relação à influenza é que ele pode ter quadros mais graves, e esses quadros mais graves costumam estar associados, então, a determinados grupos de risco, né? Então, especialmente os extremos de idade, então crianças menores de 5 anos de idade e adultos maiores de 60 anos de idade. Além disso, as pessoas que são indígenas, né, aldeadas de maneira geral. Os obesos também são um fator de risco importante, especialmente aqueles com índice de massa corpórea acima de 40, né? Além de pessoas com doenças crônicas, como doenças renais, doenças cardíacas, doenças pulmonares, doenças metabólicas, como diabetes, né? E quadros neurológicos, quando esses quadros neurológicos envolvem o risco de aspiração. No caso de pessoas imunodeprimidas, que também seriam consideradas grupos de risco, seria em especial atenção àqueles que são usuários crônicos de corticosteroides, especialmente aquelas doses acima de 20 miligramas da prednisona, além dos pacientes, então, que são imunodeprimidos devido à quimioterapia, a câncer, né, e os pacientes com HIV, então, com CD4 mais baixo. O influenza, ele tem vacina, então esses grupos de risco, né, dentro desses grupos de risco inclui também as gestantes e puérperas, né, então esses grupos de risco devem receber a vacina. Além dos grupos de risco, também é indicada a vacina para profissionais de saúde, porque eles acabam expondo esses pacientes que têm fator de risco, né, ao vírus influenza se eles contraírem. Os sintomas do vírus influenza são bastante variáveis, eles podem variar desde casos assintomáticos até casos graves com insuficiência respiratória e choque. Então a gente costuma classificar as síndromes clínicas do influenza em dois grupos maiores, que são a síndrome gripal, né, e a síndrome respiratória aguda grave. A síndrome gripal, ela seria então caracterizada por um quadro de febre associado então a tosse ou dor de garganta, né, que não teria alguma outra explicação, então não é uma faringite estreptocócica, nada assim. Então o paciente tem esses sintomas respiratórios associados à febre e você não tem uma outra explicação por um outro quadro clínico. A síndrome respiratória aguda grave seria aquele paciente que, tendo um quadro gripal, então ele tem a síndrome gripal, mas além disso ele tem sinais de desconforto respiratório. Então, por exemplo, ele tem uma frequência respiratória aumentada, tem uma saturação menor do que 95%,
se você fizer uma oximetria, ou tem queixa subjetiva, então, de falta de ar. Então, esse paciente seria classificado como síndrome respiratória aguda grave. Para que a gente analise um caso de influenza, então, sobre o ponto de vista das nossas condutas, então, basicamente, o que seria? Nós vamos utilizar nesse paciente o oseltamivir, que é a droga de tratamento do influenza, nós vamos utilizar, nesse caso, antibiótico, nós vamos internar esse paciente, se formos internar, vamos internar numa UTI ou numa enfermaria comum. Então, para isso, existe um fluxograma diagnóstico que foi publicado em 2017 pelo Ministério da Saúde, que é bastante útil, então, nessas decisões. O primeiro ponto, então, de decisão nesse fluxograma seria se o paciente é portador de uma síndrome respiratória aguda grave ou uma síndrome gripal. Basicamente, como é que funcionaria isso? Bem, tá difícil de aproximar esse slide. Agora deu certo. Bem, então a gente tem ali a definição da síndrome gripal. Se o paciente tendo essa síndrome gripal, você vai ver se ele tem sinais de gravidade. Então, dispneia, desconforto respiratório, que é uma coisa relativamente visível, né? A saturação menor do que 95% ou uma exacerbação de uma doença pré-existente. Essa pode ser uma doença cardíaca ou uma doença pulmonar pré-existente. Eventualmente, nós temos também descompensação de diabetes mellitus, né? Bem, se ele não tiver nenhum desses sinais e sintomas, ele vai ser considerado uma síndrome gripal. Se ele tiver algum desses sinais e sintomas, ele vai ser considerado uma síndrome respiratória aguda grave. O segundo ponto de decisão seria, então, no paciente com síndrome gripal, então ele já está considerado dentro do grupo de menor gravidade, então ele é considerado uma síndrome gripal, você vai ter que verificar se esse paciente tem sinais de piora ou se ele tem fatores de risco, né, para ser um paciente mais grave. Então, no caso do paciente que tiver, então, fatores de risco, então é uma gestante, é uma puérpera, é um paciente acima de 60 anos, é um paciente com menos de 5 anos de idade, é um paciente obeso, o que você vai fazer? Você vai iniciar o oseltamivir, você vai fazer medicação sintomática para esse paciente também, claro. De maneira geral, a gente evita os corticosteroides e evita o ácido acetil salicílico nesses pacientes, e você vai solicitar, então, exames para avaliar a gravidade ou sinais de agravamento desse paciente, especialmente a CPK é um exame importante, né? E o raio-x de tórax também acaba sendo importante também. Vai orientar a maior ingestão de líquidos, né? Então, os líquidos orais, eles ajudam, então, nessa evolução do influenza, e vai indicar o acompanhamento ambulatorial desse paciente, agendando o retorno. Se o paciente não possui sinais de risco, então você pode até iniciar o oseltamivir se ele tiver até 48 horas de evolução dos sintomas. Então, o oseltamivir ele diminui a gravidade, diminui o tempo de duração dos sintomas, utilizado até 48 horas do início dos sintomas. Então, basicamente, você vai orientar retorno se tiver piora do estado geral, você vai orientar quantos fatores, os sintomas de agravamento, e vai pedir para esse paciente voltar. Basicamente, os sintomas de agravamento, que também estariam colocados, então, nesse ponto, seria o quê? Seria o paciente ter acima de 3 dias de febre, ou piora da febre progressiva nos primeiros 3 dias, né? Se o paciente tiver sinais de desconforto respiratório e se o paciente tiver aumento da CPK. Então, naqueles pacientes que você fizer os exames laboratoriais, o aumento da CPK seria um fator para a gente considerar como sendo um quadro mais grave. Na síndrome respiratória aguda grave, o ponto principal seria se o paciente tem ou não indicação de UTI. A gente consideraria, então, indicação de UTI, nesse caso, se o paciente tiver sinais de choque,
Se ele tiver insuficiência respiratória, né? Se o paciente tiver alteração de órgãos, então, por exemplo, insuficiência renal, insuficiência hepática pelos exames laboratoriais, né? Ou, eventualmente, hoje nós utilizamos o Quick-SOFA, que é um índice clínico para estimar se o paciente tem algum grau de disfunção orgânica. Esse paciente que tem disfunções orgânicas, insuficiência respiratória, ou que tem choque, ele teria indicação, então, de terapia intensiva.